Roma, uma cidade de ouro e mármore, onde cada coluna conta uma história. Mas nem todas as histórias são as que queremos ouvir. Imagine uma máscara antiga, forjada em bronze negro, com olhos vazios que parecem enxergar além do tempo. Uma relíquia misteriosa criada por um oráculo cego, usando o metal de um meteorito caído no coração da África. Dizem que ela estava escondida entre as paredes do Senado romano, guardada não para proteger, mas para ser esquecida. Por quê? Porque essa máscara tinha um poder único: mostrar a verdadeira natureza das coisas. Não era uma máscara comum. Quem a usava não via o mundo como todos veem. Via as verdadeiras intenções por trás dos sorrisos, os acordos secretos por trás das leis, as sombras que movem os poderosos. Um dia, um senador a encontrou. Curioso e cansado das mentiras do império, ele a colocou. Ficou 3 dias imóvel, sem comer, sem dormir. E quando finalmente a tirou, chorava. Mas não lágrimas normais. Eram gotas de tinta preta, como se toda a verdade que viu estivesse manchada de falsidade. Ele tentou alertar os outros. Escreveu, discursou, implorou para ser ouvido. Mas Roma não perdoa quem revela seus segredos. Ele desapareceu, seu nome foi apagado da história como se nunca tivesse existido. Mas a máscara... a máscara sobreviveu. Ela sempre sobrevive. Aparece em templos esquecidos, nas mãos de pensadores incompreendidos, enterrada com aqueles que ousaram ver demais. E o mais fascinante, ela escolhe seus portadores. Não busca os ambiciosos ou os sedentos por poder. Procura os questionadores, aqueles que sentem que algo está errado, que o mundo não é exatamente o que parece. Você já teve essa sensação? De que há algo além das aparências? De que as decisões importantes já foram tomadas muito antes de serem anunciadas? Talvez a máscara esteja procurando por você. Mas pense bem. Você realmente quer ver a verdade? Toda a verdade? Mesmo aquela que pode mudar para sempre sua forma de ver o mundo? Esta noite, se sonhar com Roma antiga, com vozes sussurrando em latim, preste atenção. Pode ser que a máscara esteja próxima, esperando sua escolha. Ver a verdade ou permanecer em paz com as ilusões que nos cercam. Se você se identificou com essa história, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilhe com aqueles que também buscam verdades além das aparências. Nos vemos no próximo vídeo, onde mais mistérios nos aguardam. Boa noite e lembre-se, às vezes as maiores revelações vêm do silêncio entre as palavras. Você já teve um sonho que parecia não ser seu? Como se alguém mais antigo que o próprio tempo tivesse criado aquelas imagens em sua mente. Em algum lugar entre o despertar e o dormir existe um ser que poucos conhecem. O escriba dos sonhos. Ele nunca pisou em nosso mundo. Nunca sentiu o calor do sol ou o frio da chuva. Seu reino é o mundo dos sonhos, onde ele caminha por corredores infinitos de histórias ainda não contadas. Com uma pena feita do mais puro silêncio e tinta extraída das memórias que tentamos esquecer, ele tece os sonhos de toda a humanidade. Não são apenas histórias que ele escreve, mas símbolos, sensações, lugares que parecem familiares mesmo que nunca tenhamos estado lá. Lembra daquela escada em espiral que não levava a lugar algum? Ou da cidade flutuante que você reconheceu, mesmo sem jamais tê-la visto? São obras dele. O escriba navega por um espaço onde todos os sonhos se encontram, como rios que desaguam no oceano do inconsciente coletivo. Ele conhece seus desejos mais profundos, seus medos mais antigos, as palavras que ficaram presas em sua garganta. Com essa sabedoria, ele cria os arquétipos que nos acompanham desde o início dos tempos. Os heróis que retornam com diferentes nomes, os desafios que nos fazem crescer, os mistérios que nos mantêm curiosos. Alguns dizem que o escriba nasceu da nossa necessidade de compreender o inexplicável. Outros acreditam que ele existe desde antes da primeira palavra ser pronunciada, desde antes do primeiro sonho ser sonhado. Ele é o guardião do equilíbrio entre o consciente e o inconsciente, garantindo que nunca nos percamos completamente em nossos próprios pensamentos. Às vezes, ele nos envia avisos através de pesadelos necessários. Já acordou com o coração acelerado, sentindo que algo importante aconteceu, mas sem conseguir lembrar? Foi ele, deixando apenas a emoção como um lembrete silencioso. Raros são os que conseguem vê-lo em seus sonhos. Dizem que ele aparece como uma figura curvada sobre livros antigos, escrevendo histórias que ainda estão por vir. Ele não fala, mas seu olhar carrega todas as respostas que procuramos. Esta noite, quando você fechar os olhos, preste atenção. Se ouvir o suave arranhar de uma pena sobre papel, não resista. Deixe-se levar. Pois o escriba não está apenas escrevendo seus sonhos. Ele está escrevendo você, palavra por palavra,
até que sua história se torne parte de algo maior. Lembre-se, você nunca sonha sozinho. Em algum lugar, o escriba continua sua eterna tarefa, tecendo os fios dos nossos sonhos em uma tapeçaria infinita de possibilidades. Se você gostou desta história, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe com alguém que também aprecia mistérios e sonhos. Nos vemos no próximo vídeo, onde mais histórias extraordinárias nos aguardam. Dizem que em cada guerra há um homem que nunca morre. Um centurião romano, cujo nome foi apagado da história. Seus passos ecoam através dos séculos, carregando o peso de uma maldição divina. Por ter escolhido a misericórdia ao invés da espada, os deuses o condenaram à imortalidade. Durante o dia, ele caminha entre nós. À noite, seus sonhos o transportam através das eras, revivendo cada batalha que já testemunhou e as que ainda estão por vir. Da queda de Cartago às guerras modernas, ele observa, sempre presente, sempre sozinho. Já tentou partir 1000 vezes, mas o escudo invisível dos deuses o mantém aqui. No século XXI, ele carrega um celular desligado no bolso, mas sua alma ainda fala em latim. Em seus olhos cansados, as memórias de milhares de anos pesam mais que sua armadura antiga. O verdadeiro fardo não é sua vida eterna, mas as lembranças que carrega. Cada rosto, cada último suspiro, cada palavra final. Uma biblioteca viva de toda a dor que a humanidade já conheceu. Enquanto você dorme em sua cama, ele atravessa as ruas de nossa cidade, seus passos ecoando na madrugada. Se numa noite escura você ouvir alguém murmurando numa língua antiga, pare e escute. Talvez seja ele buscando apenas um momento de conexão, alguém para compartilhar o peso de suas memórias eternas. Porque no final, não é o corpo que se cansa de viver para sempre, é a alma que se exaure de lembrar. Se esta história tocou seu coração, não deixe de se inscrever no canal e compartilhar com quem precisa ouvir. Às vezes, as histórias mais profundas são aquelas que nos fazem refletir sobre nossa própria humanidade. Nos vemos no próximo vídeo, onde mais histórias extraordinárias aguardam para serem contadas. O tempo. Uma espada invisível que nos corta em silêncio. Deixe-me contar uma história. Uma história que atravessa séculos, mas que começa com uma simples escolha. Era um centurião romano, orgulhoso de sua armadura dourada e das batalhas vencidas. Marchava por terras distantes, conquistando em nome de um império que já não existe. Até que um dia, uma ordem mudou tudo. Uma pequena aldeia pacífica cruzou meu caminho. As ordens eram claras, mostrar força. E eu, cego pela obediência, não hesitei. Foi entre as casas daquela vila que encontrei ela, uma anciã de olhos profundos como o oceano. Não houve gritos, não houve súplicas. Apenas palavras antigas que ecoaram em minha alma. Aquele que semeia destruição, colherá lembrança eterna. E assim começou minha verdadeira jornada. Uma jornada sem fim. Cada noite, desde então, meus sonhos me levam de volta. Não apenas àquela vila, mas a cada batalha, cada decisão, cada vida que cruzou meu caminho. Vivo e revivo cada momento com uma clareza que o tempo não consegue apagar. Vi impérios nascerem e ruírem como castelos de areia. Testemunhei a humanidade repetir os mesmos erros com diferentes bandeiras. O tempo passou, mas eu permaneci. Hoje vagueio por lugares esquecidos, carregando o peso de memórias que ninguém mais possui. Cada sonho é uma nova batalha, cada despertar uma nova eternidade. Mas existe uma esperança. Dizem que um dia, quando o último conflito cessar, quando a última espada for guardada, talvez então encontrarei paz. Para você que me escuta agora, isso pode parecer apenas uma história. Mas esta noite, se em seus sonhos encontrar um guerreiro antigo, parado em meio ao tempo, saberá que não estou tão longe assim. Esta é minha história. Uma história de arrependimento, de tempo e de esperança. Uma lembrança de que nossas escolhas ecoam através dos séculos. Se você se identificou com esta narrativa, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe com aqueles que precisam ouvir que cada decisão importa, que cada momento conta. Nos vemos em seus sonhos, ou talvez em uma próxima história. No coração da Roma antiga, uma história extraordinária se desenrola. Um gladiador diferente de todos os outros, conhecido como Sonus, fascinava as multidões com uma característica única. Ele lutava completamente adormecido. Imagine só, seus olhos jamais se abriam, mas seu corpo movia-se com uma precisão impressionante. Era como se respondesse ao público por instinto, como uma dança misteriosa entre consciência e sonho. Mas há algo ainda mais intrigante nessa história.
Durante a noite, enquanto seu corpo finalmente descansava, sua mente viajava por dimensões inexploradas. Em seus sonhos, ele descobria verdades profundas sobre nossa própria realidade. Em um diário secreto, ele registrava suas visões usando símbolos e metáforas, pois palavras comuns não conseguiam capturar a magnitude do que testemunhava. Nos seus sonhos, a arena transformava-se em algo mais sinistro, um palco onde todos, inclusive a plateia, eram apenas peças de um jogo maior. O mais fascinante é como essa história antiga ecoa em nossos dias. Quantas vezes não nos pegamos lutando dormindo, seguindo rotinas e padrões sem questionar? Será que estamos verdadeiramente despertos para as escolhas que fazemos? Sonos nos ensina uma lição valiosa. Às vezes, precisamos parar e questionar se as batalhas que travamos são realmente nossas. Será que não estamos também nós sendo guiados por forças que nem percebemos? Esta reflexão nos convida a despertar para uma consciência maior. Não se trata de viver com medo ou paranoia, mas de desenvolver um olhar mais atento para nossas escolhas e o que verdadeiramente nos move. Que tal começarmos hoje mesmo esse despertar? Convido você a refletir sobre suas próprias batalhas e escolhas. E se este conteúdo ressoou com você, não deixe de se inscrever no canal e compartilhar com quem também precisa despertar para essa reflexão. Juntos podemos criar uma comunidade mais consciente e verdadeiramente desperta. Nos vemos no próximo vídeo. Idos de maro, frio, asicos do sinedo, amotido iento, ogo. Imagine que passa pelamente nos sus momentos, daisum que o tempo desacelera que se expande que podemos ver do presente, no su instante, no viu apenas as faces dos sus traders, sus ojos atravessaramo, do tempo, ele contemplou uma Roma diferente no cidade e que conhecia, mas uma Roma transformada pelo tempo, viu bibliotecas sem queimas, nascendo e morrendo, e algo ainda mais, viu nosso mundo, pessoas conectadas por telas brilhantes, querendo sem destino, vivendo sem realmente viver, o que ele pensou ao ver su legado, su nome sendo ensinado em escola sua, sendo cantada e recantada, mas sempre diferente da verdade que ele conheceu poder, control, seria meses os verdadeiros objetivos de havia algo mais profundo desejo de libertar Roma de suas correntes. Naquele momento final, entre a vida e a morte, ele compreendeu, não era o protagonista mas apenas dela no seria sober amaru democracia, mas sober e mitos e ele se tornaria deles sus pensamentos no forem de vingana, como muitos acreditam forem de compreensão, o futuro no pertence a pertence ideas. E penso sobre qual legado que cantaro sobre suas escalhas, quando fecara ojos esta noite reflita, governa sua vida governado por ela, e de nos ensina que o poder sem vazio que grandeza sem sabedoria, e que nos é com muito do nosso tempo, se identifico com esse reflexo, no dix de se inscrever no canal e advero sininho, comparto hi com quem aprecia, que nos fazem pensar, nos vimos no, continuaremos desvendando as do passado que ainda e comem nosso presente. Boa noite e lembre-se, o tempo, o maior professor, mas infelizmente mata todos seus alunos. Alguns dizem que os sonhos são apenas ecos do dia. Outros acreditam que são janelas para outro mundo. Mas e se, em vez de janelas, fossem portas? Portas pelas quais algo, ou alguém, caminha todas as noites. Ninguém sabe seu nome. Nenhum idioma consegue pronunciá-lo. Mas todos nós já o vimos. Na infância, nos sonhos mais profundos, ou naquela sensação familiar de um lugar que nunca visitamos, mas que de alguma forma reconhecemos. Ele é o escriba, um ser que não pertence a este mundo nem ao próximo. Dizem que ele nunca nasceu. Foi sonhado. Sonhado por tantas mentes, por tantas gerações, que um dia simplesmente passou a existir. Sua casa é o inconsciente coletivo. Sua mesa de trabalho são as memórias adormecidas da humanidade. Enquanto você dorme, ele passeia pelos corredores do seu pensamento. Coleta fragmentos, risos da infância, palavras não ditas, memórias antigas.
Com uma pena feita de sonhos esquecidos, ele escreve. Não palavras comuns, mas símbolos e códigos que moldam nossos sonhos como um artista molda sua obra. E então os devolve, fazendo-nos acreditar que criamos tudo sozinhos. O escriba já escreveu para todos, reis e camponeses, sábios e crianças. Ele é o arquiteto dos grandes mitos, dos símbolos universais que atravessam culturas. A escada infinita, o labirinto misterioso, a porta entreaberta. Todas são suas criações. Às vezes, ele permite que o vejamos. Num sonho peculiar, numa sombra fugaz. Num rosto que aparece repetidamente em nossos sonhos, mas nunca conseguimos lembrar ao despertar. Por que ele faz isso? Porque os sonhos moldam nossa realidade. Uma inspiração onírica pode criar uma obra-prima. Um símbolo pode unir pessoas. Um sonho compartilhado pode mudar o curso da história. Se você chegou até aqui, talvez seus sonhos já estejam diferentes. Talvez tenha notado padrões estranhos ou acordado com ideias que parecem não ser suas. Talvez ele já esteja escrevendo através de você. Esta noite, quando o sono chegar e o mundo começar a desvanecer, observe com atenção. Se avistar uma figura silenciosa escrevendo numa mesa flutuante, permaneça em silêncio. Apenas sonhe. Lembre-se, você nunca está sozinho em suas criações oníricas. O escriba está sempre lá, tecendo os fios dos nossos sonhos coletivos. Obrigado por embarcar nessa jornada conosco. Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe com aqueles que também apreciam mistérios e sonhos. Até o próximo encontro, e que o escriba seja gentil com seus sonhos esta noite. Roma não foi construída com mármore, mas com palavras. Com discursos sussurrados nos corredores do poder, com juramentos feitos aos deuses, ou àqueles que se faziam passar por eles. Me chamo Lúcius. Fui escriba, sombra silenciosa de senadores, intérprete das leis antigas. Mas o que descobri não está registrado em nenhum pergaminho oficial. Está enterrado nas profundezas do Capitólio, onde os ecos do passado ainda ressoam. Era um objeto aparentemente simples, uma máscara de bronze escurecido pelo tempo. Sem adornos, sem expressão definida. Guardada com zelo atrás de 3 portas trancadas, protegida pelos mais antigos membros do Senado. Numa noite de tempestade, quando as chamas consumiam os arquivos, fui o primeiro a entrar e o último a sair. E lá estava ela, intacta, me fitando mesmo sem olhos. Não sei explicar o impulso que me levou a colocá-la no rosto, mas naquele momento, minha percepção da realidade mudou para sempre. O Senado que via através dela não era feito de mármore e colunas, mas de ambições e segredos. Cada gesto ensaiado, cada palavra calculada se revelava em sua verdadeira essência. Paz significava controle. Liberdade era apenas para os privilegiados. Glória escondia a decadência. A máscara não mostra visões, ela remove véus. E o mais perturbador foi quando, usando-a, me vi no espelho. Percebi minhas próprias máscaras, as mentiras que contava a mim mesmo sem perceber. Tentei me livrar dela de todas as formas. Mas ela sempre retorna, como se tivesse escolhido a mim como guardião. Agora ela aparece em meus sonhos, fazendo perguntas que ecoam na consciência. Por que você acredita no que acredita? Quem realmente fala através de suas palavras? A verdade, meus amigos, não é uma luz que ilumina. É um espelho quebrado onde cada fragmento mostra apenas parte da realidade. E talvez, se você chegou até aqui, a máscara também esteja chamando por você. Se este relato tocou algo em você, não deixe de compartilhar suas reflexões nos comentários. Ative o sino para mais histórias dos segredos de Roma e lembre-se, nem tudo que é dito foi feito para ser compreendido. Gratidão pela sua presença. Nos vemos no próximo vídeo. Todos conhecem a história de Pompeia, aquela cidade congelada no tempo. Como se os próprios deuses tivessem pressionado pause em um momento da história. Mas existe algo que os arqueólogos nunca revelaram. Algo que jamais foi documentado ou exibido em museu algum. Sob as ruínas, escondida nas profundezas, repousa uma biblioteca misteriosa. Uma biblioteca que não foi feita para ser lida com os olhos. Sua descoberta? Um acidente. Um simples desvio em um túnel mal mapeado levou a um salão circular, onde estantes calcificadas guardavam livros perfeitamente preservados. Mas aqui começa o verdadeiro mistério. Esses livros se recusam a abrir. Pelo menos não quando estamos acordados. Os pesquisadores que passaram tempo naquele lugar começaram a notar algo peculiar. Noites sem dormir. Sonhos intensos. Pesadelos que pareciam mais reais que a própria realidade. Mauro, um linguista dedicado, tomou uma decisão ousada.
Dormir uma noite na biblioteca. O que aconteceu depois mudou sua vida para sempre. Em seu sonho, o salão ganhou vida. As paredes pulsavam com energia antiga, as estantes pareciam respirar memórias do passado. E os livros? Eles se abriram por conta própria. Não havia palavras convencionais. Em vez disso, imagens vivas, aromas intensos, sensações profundas. Ele testemunhou o despertar do Vesúvio, sentiu o desespero das pessoas, compartilhou o último suspiro de um poeta. Mas o mais impressionante, viu reflexos do futuro em cada página. Cidades modernas carregando os mesmos vazios de antigamente. Arranha-céus espelhando a mesma vaidade dos templos antigos. O tempo, como um escritor obstinado, reescrevendo as mesmas histórias com personagens diferentes. Cada volume guardava um fragmento temporal único. Alguns revelavam o passado, outros mostravam possibilidades não realizadas, e os mais intrigantes sussurravam sobre o que ainda está por vir. Mas havia uma regra crucial: apenas um livro por noite. Ultrapassar esse limite significava arriscar algo precioso dentro de si. Mauro, em sua sede por conhecimento, ignorou o aviso. Seu corpo retornou, mas sua mente permaneceu entre as páginas eternas. Dizem que nas noites de lua nova, próximo às ruínas, é possível ouvir sussurros de histórias ainda não escritas. E talvez, neste exato momento, você sinta um chamado distante, um convite silencioso. Mas lembre-se, a biblioteca submersa não é apenas um lugar físico. É uma passagem entre consciência e verdade. Se você está ouvindo isso agora, com os olhos pesados e a respiração calma, talvez esteja mais perto do que imagina. Quem sabe, esta noite, um livro escolha você para compartilhar seus segredos. O que ele revelará? Isso depende do que seu coração procura. Mas tenha em mente, conhecimento tem seu preço, e certas verdades, uma vez descobertas, jamais poderão ser esquecidas. Se esta história tocou você, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe com aqueles que apreciam mistérios e histórias que fazem pensar. Nos vemos no próximo vídeo, onde mais segredos aguardam para serem revelados. Ei pessoal, tudo bem? Hoje vou contar uma história que tem intrigado caminhoneiros por anos nas estradas brasileiras. Vocês já ouviram falar do misterioso Canal 13? É aquele que não aparece em nenhum manual, nem nas listas oficiais de frequência. Mas os caminhoneiros mais experientes conhecem bem essa história. Tudo começou em 2004 com o Mário. Ele estava dirigindo numa noite tranquila quando seu rádio começou a mudar de canal sozinho. Parou no 13. Uma mensagem estranha ecoou. Você está vendo agora. Mas eles já viram você. E não foi só isso. Outros motoristas relataram experiências inexplicáveis. Sons misteriosos no rádio, luzes estranhas na estrada, aparições curiosas. Todos conectados ao canal 13. Hoje em dia, muitos caminhoneiros evitam passar do canal 12. Dizem que à meia-noite, às vezes, o rádio liga sozinho naquela frequência. E uma voz suave sussurra: agora é sua vez. É uma história fascinante que faz parte do folclore das nossas estradas. O que vocês acham? Já ouviram algo parecido? Se gostaram dessa história, não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhem suas próprias experiências nos comentários. Até o próximo vídeo. Você já parou para pensar sobre o tempo? Não esse tempo que corre sem parar nos nossos relógios digitais, mas um tempo mais profundo, mais misterioso. Existe uma antiga lenda sobre um relógio muito especial. Ninguém sabe exatamente de onde ele veio. Era um objeto simples, feito de madeira escura e ponteiros envelhecidos. Mas havia algo diferente nele. Não fazia tic-tac comum. O som que emanava dele era como a própria respiração do universo. Dizem que estava escondido em um mosteiro antigo entre o deserto e o mar. Mas sua localização exata? Um mistério. Talvez ele só aparecesse para quem realmente precisasse encontrá-lo. O primeiro registro sobre ele veio de um monge lá no ano 843. Ele escreveu algo fascinante. Ao entrar na sala onde estava o relógio, até seus pensamentos ficavam mais calmos. Era como se o tempo parasse de correr. Ao longo dos séculos, outras pessoas o encontraram. Um astrônomo em Bagdá, um cartógrafo em Veneza, até mesmo um prisioneiro em Paris. E todos diziam a mesma coisa. Aquele relógio não media as horas do mundo. Media o tempo interior de cada um. Imagine só. Cada movimento dos ponteiros fazia o mundo exterior desaparecer um pouco. Até que só restava você. E a eternidade. Tem uma teoria interessante que diz que o tempo não é uma linha reta. Ele move-se para dentro, como se cada segundo fosse uma porta para dentro de nós mesmos. E esse relógio? Seria a chave.
Uma senhora cega que teve a chance de tocá-lo disse algo profundo. Ele não mostra o tempo, ele mostra a alma. Mas cuidado, a história sobre quem ficou tempo demais diante dele. Como aquele jovem alquimista tão cheio de ambição. Ele encontrou o relógio e não conseguiu mais se afastar. Viu o mundo desacelerar até parar completamente. Ficou ali não por horas ou dias, mas por séculos. Até esquecer quem era. Porque diante da eternidade, quem somos nós realmente? Um sábio deixou escrito: o tempo não passa, ele permanece. Somos nós que escorregamos por ele sem perceber. Esse relógio não é bom nem mau. Ele simplesmente revela, mostra nossa pressa constante, nossa ansiedade de chegar a algum lugar, quando talvez nunca tenhamos realmente saído do lugar. Pense nisso agora, enquanto você respira. Será que estamos presos ao tempo? Ou é ele que está preso a nós? E se o tempo fosse apenas um espelho, mostrando o quanto corremos para fugir de nós mesmos? Em algum lugar dizem que esse relógio ainda marca seu ritmo. Devagar, silencioso, profundo. E quem o escuta começa a se lembrar de quem era antes da pressa, antes do ruído, antes de toda essa correria. Se um dia, em algum lugar esquecido, você ouvir um som diferente de qualquer outro relógio, pare, respire, escute. Talvez seja ele, o relógio que mede a eternidade. E talvez seja a hora de você voltar para dentro de si mesmo. Se essa história tocou você, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilhe com alguém que precisa desacelerar um pouco. Nos vemos no próximo vídeo. Já se perguntou o que acontece quando fechamos os olhos para dormir? Para onde vai nossa consciência durante aquelas horas de escuridão? Deixe-me contar uma história fascinante que poucos conhecem. No século XIII, existiu um homem chamado Heron, uma figura misteriosa que dedicou sua vida a descobrir os segredos mais profundos do sono. Nascido sem chorar e incapaz de sonhar, Heron desenvolveu uma obsessão única. Ele acreditava que o sono não era apenas um momento de descanso, mas uma ponte para verdades ocultas do universo. Imagine só. Um homem que passou 23 anos de sua vida em busca da fórmula perfeita do sono. Não para descansar, mas para despertar algo muito mais profundo dentro de si mesmo. O sono não é ausência, é travessia. Estas palavras, escritas por ele mesmo em seus cadernos, nos fazem questionar. Será que estamos apenas descansando quando dormimos ou existe algo mais? Em uma noite sem lua, Heron finalmente conseguiu. Criou uma fórmula que o levou além do sono comum, para uma dimensão onde as regras da realidade se dobravam como papel. Ele viu o nascimento do tempo, compreendeu que o espaço era apenas uma ideia e descobriu que já havia vivido aquele momento milhares de vezes antes. Mas aqui vem o fascinante. Cada vez que mergulhava nesse sono profundo, algo dele se perdia, como se a verdade cobrasse um preço em forma de memórias, de identidade. Hoje, alguns estudiosos debatem se Heron realmente existiu ou se é apenas uma lenda. Mas sua história nos faz refletir. Quando fechamos os olhos à noite, será que estamos apenas descansando? Ou existe uma parte de nós que busca algo mais profundo? Talvez a verdadeira fórmula de Heron não esteja em ingredientes místicos, mas dentro de cada um de nós. Em nossa capacidade de questionar, de buscar, de sonhar. Se você se identificou com essa história, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilhe nos comentários. Você já teve algum sonho que parecia mais real que a própria realidade? Vamos juntos desvendar os mistérios do sono. Até o próximo vídeo e lembre-se, às vezes os maiores segredos se revelam quando fechamos os olhos. Você já se perguntou se as estrelas guardam segredos além de nossa compreensão? Dizem que há muito tempo, antes mesmo dos telescópios existirem, existia um manuscrito misterioso. O Manuscrito das Estrelas. Um pergaminho antigo, feito de uma pele desconhecida, coberto por traços dourados que pareciam ter vida própria. Não havia palavras nele. Apenas linhas curvas, círculos e pontos luminosos que lembravam constelações, mas não as que conhecemos. Era como se alguém tivesse mapeado rotas secretas no céu, caminhos que nenhum navegador ousou seguir. O mais intrigante? Quem lia o manuscrito mudava para sempre. Um monge astrônomo foi o primeiro a tentar decifrá-lo. Depois de 7 anos estudando aqueles padrões misteriosos, simplesmente desapareceu no deserto numa noite, como se as estrelas o tivessem chamado. Uma jovem cartógrafa foi a segunda. Ela dizia ver o céu se movendo em seus sonhos.
Após ler o manuscrito, criou um mapa do universo usando seu próprio sangue. Suas últimas palavras? Agora eu entendo. Por que o tempo gira? Alguns o chamavam de o reflexo de Deus, outros o delírio do infinito. Mas sua origem? Um mistério completo. O manuscrito não era um livro de astronomia comum. Era um código, um segredo tão profundo que nenhuma mente adulta conseguia suportar por muito tempo. Para cada estrela compreendida, uma parte da consciência se expandia até se perder. Mas houve uma exceção fascinante. Uma criança órfã e muda. Ela lia o manuscrito naturalmente, como se conversasse com as estrelas. Em seus sonhos dizia criar portas entre mundos, entre realidades. Antes de desaparecer misteriosamente, deixou uma mensagem na parede. O universo não está lá fora. Ele começa quando você fecha os olhos. Hoje ninguém sabe onde está o manuscrito. Talvez esteja esperando pelo leitor certo. Talvez, enquanto você ouve esta história, ele já esteja se revelando em sua mente. Então, esta noite, antes de dormir, olhe para o céu. Não com seus olhos, mas com sua alma. Pois em algum lugar, o manuscrito continua traçando seu mapa misterioso, levando a 2 destinos, a insanidade ou a iluminação. E você? Para qual caminho suas estrelas estão apontando? Se essa história despertou sua curiosidade sobre os mistérios do universo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe com aqueles que também sonham com as estrelas. Nos vemos no próximo mistério. Em algum lugar do tempo, na dobra esquecida da história, erguia-se um farol de conhecimento. Era noite em Alexandria, a última noite. Sob a luz trêmula das estrelas, a maior biblioteca já construída pela humanidade aguardava seu destino. Imagine só, não era apenas um edifício. Era o coração pulsante do mundo antigo, guardião de 1000 civilizações. Ali, pergaminhos conversavam com as estrelas e manuscritos revelavam os segredos dos átomos. Naquela noite decisiva, um velho bibliotecário caminhava entre as estantes infinitas. Seus olhos, embora cansados, brilhavam com uma sabedoria antiga, como se seu coração já soubesse que os livros estavam prestes a adormecer em um sono eterno. Ele parou contemplativo, diante das palavras de Heráclito. Tudo flui, nada permanece o mesmo. E uma pergunta ecoou em sua mente. Se todo o nosso conhecimento se apagar, o que resta da humanidade? Somos feitos de carne e osso, é verdade. Mas também somos tecidos com os fios invisíveis das ideias, das histórias e principalmente das lembranças. Porque quando o conhecimento se perde, não é o silêncio que fica. É o vazio do esquecimento. O céu lá fora tinha se tingido de vermelho. A fumaça dançava no horizonte enquanto a cidade sucumbia às chamas. O velho bibliotecário sabia, em questão de momentos, o fogo alcançaria aquele santuário de sabedoria. Mas ele não fugiu. Não tentou salvar os preciosos volumes. Simplesmente sentou-se e, pela primeira vez em anos, permitiu-se fechar os olhos. Em sua mente, uma certeza se cristalizou. Aquilo que não pode ser destruído se torna parte do sonho das gerações. As ideias não morrem, elas hibernam. Nos sussurros do vento, nos sonhos mais profundos e em pessoas como você, que param para ouvir uma história antiga sob o manto da noite. E assim, na última noite da biblioteca de Alexandria, um homem adormeceu, e com ele, todo um mundo de conhecimento. Mas não seria para sempre, porque sempre existirá alguém disposto a ouvir, a aprender, a manter viva a chama da sabedoria. Se você se emocionou com essa história, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilhe com quem também aprecia uma boa história e nos encontramos no próximo vídeo. Boa noite. Já pararam para pensar sobre o verdadeiro significado do sono? Alguns dizem que é apenas um descanso necessário. Outros acreditam que é quando nossa alma finalmente se liberta. Na Idade Média vivia um homem fascinante. Um alquimista conhecido como Heron, o Insone. Por mais de 2 décadas, ele permaneceu acordado, dedicando suas noites intermináveis à busca de algo extraordinário. Em seu laboratório iluminado por velas, Heron misturava ingredientes misteriosos, ervas raras, metais preciosos e as cinzas de antigos pergaminhos. Sua obsessão? Criar a poção do sono perfeito. Não para descansar, mas para descobrir a verdade absoluta que se esconde nas profundezas da consciência. E então aconteceu. Após anos de tentativas, ele criou uma única gota azul, densa como o oceano e silenciosa como a noite. Olhar para ela era como contemplar um poço sem fundo, um portal para o desconhecido. Naquela noite fatídica, Heron bebeu a poção. Pela primeira vez em 20 anos, seus olhos se fecharam. Mas o que ele testemunhou não foi um simples sonho.
Foi uma revelação. Ele viu o tempo como um círculo infinito. Contemplou o rosto de todas as divindades e percebeu que eram uma só. Descobriu que suas maiores certezas não passavam de ilusões. E mais importante, viu a si mesmo não como um ser humano, mas como uma consciência pura, conectada e ao mesmo tempo separada de tudo. Quando o sol nasceu, Heron estava diferente. Seus olhos, antes curiosos, agora refletiam um vazio peculiar. Não era tristeza, era compreensão. Ele nunca mais pronunciou uma palavra, nunca mais escreveu uma linha, nunca mais procurou o sono. Dizem que sua fórmula ainda existe, escondida em algum manuscrito empoeirado. Mas existe um aviso. Nem todos estão preparados para a verdade que ela revela. Então, hoje, quando você se preparar para dormir, faça a si mesmo uma pergunta. Você busca apenas o descanso do corpo ou está pronto para descobrir os segredos mais profundos da existência? Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe com aqueles que também se interessam pelos mistérios do sono e da consciência. Nos vemos no próximo vídeo. Silêncio. A sala treme em vozes abafadas. O mármore frio do Senado observa sem emoção. E então, a lâmina entra. Um golpe. Depois outro. E mais outro. E Júlio César. O homem, o mito, o símbolo, cai. Mas o que poucos sabem é que o tempo parou. Não para todos. Só para ele. No instante exato em que a vida escorregou de seu corpo, algo aconteceu. Sua consciência se desprendeu como se recusasse a aceitar o fim. E por uma fração de eternidade, César viu. Não com os olhos, mas com algo além da visão. Uma clareza brutal, fria, inevitável. Ele viu o futuro de Roma, viu as torres caindo e se erguendo. Viu os deuses antigos sendo substituídos por cruzes. Viu homens usando sua imagem para conquistar e para inspirar. Viu impérios imitando sua grandeza e aprendendo com seus passos. César viu alguém, um homem, séculos à frente, com olhos curiosos diante de um livro aberto, estudando sua vida, buscando entender, buscando aprender com o passado para construir um futuro melhor. César sorriu. Ele viu que Roma nunca morreria, porque não era apenas pedra, poder ou política, era ideia. E ideias não morrem, elas se transformam, elas inspiram, elas renascem. Nos segundos finais, Júlio César não sentiu medo. Sentiu paz, pela primeira vez, porque entendeu que sua história não era fim, era semente, e no fundo ele sempre soube. Pessoas passam, mas ideias vivem para sempre. Seus olhos refletem algo mais. Não amargura, não receio, mas compreensão. E enquanto o Senado voltava à ordem, o tempo retomou seu curso. Seu legado permaneceu. E agora você sabe. Você que me ouve agora, que reflete sobre essa história, sabe que cada final traz um novo começo. Que mesmo nas mudanças, há sabedoria. E que às vezes, nos momentos mais profundos, descobrimos mais do que imaginamos possível. Se você gostou dessa jornada pelo tempo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe com quem também ama história e mistérios. Nos vemos no próximo vídeo com mais histórias que nos fazem pensar, sonhar e crescer. Existe uma ilha misteriosa que desafia toda a lógica. Uma ilha que não consta em mapa algum, que escapa aos olhos dos satélites, que surge e desaparece conforme sua própria vontade. Alguns dizem que só é possível encontrá-la quando estamos à beira do abismo. Outros acreditam que apenas os verdadeiramente serenos podem pisar em suas areias. À primeira vista parece um paraíso comum, vegetação exuberante, brisa suave, águas tranquilas. Mas quando a noite cai, algo extraordinário acontece. Os habitantes desta ilha não dormem como nós. Eles sonham o mundo à sua volta. Literalmente. Cada vez que alguém fecha os olhos, uma nova realidade nasce. Montanhas brotam da areia, cidades emergem entre as árvores. O céu muda de cor como uma tela viva. O tempo dança ao seu próprio ritmo, às vezes mais devagar, às vezes ao contrário. E o mais fascinante, quando a pessoa desperta, aquele mundo permanece real, tangível. Foi uma pequena menina chamada Lyri que mudou tudo. Seus sonhos eram puros, serenos, cheios de vida. Ao seu redor, a realidade se tornava mais leve. Flores desabrochavam, lagos cristalinos surgiam. Animais desenvolviam uma sabedoria silenciosa em seus olhares. Lyri ensinou a todos que sonhar era um dom precioso, mas também uma grande responsabilidade. Surgiram então as regras não escritas. Nunca adormecer com raiva,
Nunca desejar algo para o qual não estamos preparados e jamais, sob qualquer circunstância, invadir o sonho de outra pessoa. Sim, isso também era possível. Alguns aprenderam a navegar pelos mundos oníricos alheios, mas o preço podia ser alto demais. Havia aqueles que se perderam para sempre, presos em realidades que não eram suas. De onde vem esse poder extraordinário? Por que nesta ilha os sonhos ganham forma física? Alguns teorizam sobre fendas na realidade, outros falam de deuses adormecidos, mas Lyri tinha uma resposta mais simples e profunda. A ilha é apenas um espelho, e nós somos os verdadeiros deuses dormentes. O tempo flui diferente neste lugar. É como mel escorrendo lentamente, denso de possibilidades. Dizem que se você dormir lá por tempo suficiente, sua antiga identidade se dissolve, e você começa a sonhar sem saber que está sonhando. Talvez você já esteja lá agora mesmo. Talvez estas palavras sejam apenas ecos do seu próprio sonho. Afinal, o que define o real? O que podemos tocar ou o que podemos sentir? O que se repete ou o que permanece em nossas memórias? Enquanto você se prepara para sua própria jornada noturna, lembre-se, o mundo que você encontra ao fechar os olhos pode ser o mesmo que verá ao despertar. Sonhe com propósito, sonhe com amor, sonhe como quem planta sementes para o futuro. Porque a ilha, ela sempre está ouvindo. Se você gostou desta viagem onírica, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilhe com aqueles que também sonham em construir realidades mais bonitas. Nos vemos no próximo sonho. Boa noite. Existe um lugar. Um lugar que desafia nossa compreensão comum do tempo e do espaço. Um lugar que não pode ser encontrado em mapas ou alcançado por meios convencionais. Este é o Jardim das Horas Revertidas. Imagine um jardim onde as flores não nascem de sementes comuns, mas de momentos que ainda não vivemos. Um local onde o tempo não é uma linha reta, mas uma dança circular. Um origami cósmico que se dobra sobre si mesmo. Neste jardim misterioso, cada flor conta uma história ainda não vivida. A flor azul, por exemplo, guarda uma conversa transformadora que está por vir. A flor escura, quase imperceptível, carrega um luto futuro que revelará sua verdadeira essência. E a mais intrigante de todas, a flor dourada, que poucos ousam tocar, pois nela está gravado o momento exato em que você compreenderá o sentido da sua existência. Mas cuidado, há uma história sobre uma mulher de branco, a única moradora permanente do jardim. Dizem que ela tocou a flor errada antes do tempo devido. Agora, ela vaga eternamente, sussurrando aos visitantes: não toque, sinta, não deseje, receba. Talvez agora mesmo, enquanto você me ouve, esteja caminhando inconscientemente por essas trilhas místicas. Talvez já tenha passado pela flor branca com veios prateados, que guarda o abraço mais importante que você receberá, ou pela flor vermelha pulsante, que carrega uma decisão crucial ainda não tomada. No coração do jardim existe um lago singular. Suas águas não mostram seu reflexo atual, mas revelam quem você se tornará, se tiver a coragem necessária para seguir seu caminho. Ao despertar, é possível que muito se perca na memória, mas algo permanecerá, uma sensação inexplicável, um aroma desconhecido, uma serenidade vinda do futuro. Porque cada sonho é uma semente e cada escolha uma flor que desabrocha no seu próprio tempo. Se você se identificou com esta jornada pelo Jardim das Horas Revertidas, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe nos comentários. Qual flor você gostaria de encontrar no seu caminho? Até o próximo vídeo e lembre-se, o jardim está sempre dentro de você, esperando para ser descoberto. Em algum lugar entre o despertar e o adormecer, existe uma fenda misteriosa no tempo. Um espaço único onde realidade e sonho se encontram. É nesse lugar que habita uma figura enigmática conhecida apenas como o escriba. Imagine um ser que não apenas observa nossos sonhos, mas os molda com sua pena mágica. Desde o primeiro sono da humanidade, ele tem estado lá, silencioso, paciente, escrevendo histórias em nossas mentes adormecidas. Seu lar é um corredor infinito de portas, cada uma guardando os sonhos de alguém. À noite, enquanto descansamos, ele caminha por esse corredor, escolhendo cuidadosamente quais portas abrir. Com sua tinta feita de emoções e sua pena tecida com silêncio, ele reescreve nossas histórias mais profundas. Já notou como às vezes acordamos com uma sensação diferente? Como se algo dentro de nós tivesse mudado durante a noite. Pode ter sido obra dele, o escriba dos sonhos. Aquele homem alto, encapuzado, sentado em sua escrivaninha antiga, escrevendo sem parar.
Nos últimos tempos, mais e mais pessoas têm relatado encontros com ele em seus sonhos. Um sorriso melancólico, um olhar profundo, e então, tudo muda. Alguns dizem que ele está preparando algo maior, uma história que entrelaça todos os sonhos da humanidade. Talvez você já tenha se encontrado com ele sem perceber. Aquela presença que parecia não pertencer ao sonho, aquele personagem que sabia demais. Mas cuidado! Dizem que quando ele começa a escrever seu nome, sua vida nunca mais será a mesma. Esta noite, quando você for dormir, preste atenção. Se ouvir o suave arranhar de uma pena no papel, não se assuste. Você foi escolhido para fazer parte de sua grande história. Uma história que continua sendo escrita noite após noite, sonho após sonho. Se você gostou desta história, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe com seus amigos e me conte nos comentários. Você já sonhou com o escriba? Até o próximo encontro, onde mais histórias misteriosas nos aguardam. Roma. Uma cidade de ouro e mármore, onde cada coluna conta uma história. Mas nem todas as histórias são as que queremos ouvir. Imagine uma máscara antiga, forjada em bronze negro, com olhos vazios que parecem enxergar além do tempo. Uma relíquia misteriosa criada por um oráculo cego, usando o metal de um meteorito caído no coração da África. Dizem que ela estava escondida entre as paredes do Senado romano, guardada não para proteger, mas para ser esquecida. Por quê? Porque essa máscara tinha um poder único: mostrar a verdadeira natureza das coisas. Não era uma máscara comum. Quem a usava não via o mundo como todos veem. Via as verdadeiras intenções por trás dos sorrisos, os acordos secretos por trás das leis, as sombras que movem os poderosos. Um dia, um senador a encontrou. Curioso e cansado das mentiras do império, ele a colocou. Ficou 3 dias imóvel, sem comer, sem dormir. E quando finalmente a tirou, chorava. Mas não lágrimas normais. Eram gotas de tinta preta, como se toda a verdade que viu estivesse manchada de falsidade. Ele tentou alertar os outros. Escreveu, discursou, implorou para ser ouvido. Mas Roma não perdoa quem revela seus segredos. Ele desapareceu, seu nome foi apagado da história como se nunca tivesse existido. Mas a máscara... a máscara sobreviveu. Ela sempre sobrevive. Aparece em templos esquecidos, nas mãos de pensadores incompreendidos, enterrada com aqueles que ousaram ver demais. E o mais fascinante, ela escolhe seus portadores. Não busca os ambiciosos ou os sedentos por poder. Procura os questionadores, aqueles que sentem que algo está errado, que o mundo não é exatamente o que parece. Você já teve essa sensação? De que há algo além das aparências? De que as decisões importantes já foram tomadas muito antes de serem anunciadas? Talvez a máscara esteja procurando por você. Mas pense bem. Você realmente quer ver a verdade? Toda a verdade? Mesmo aquela que pode mudar para sempre sua forma de ver o mundo? Esta noite, se sonhar com Roma antiga, com vozes sussurrando em latim, preste atenção. Pode ser que a máscara esteja próxima, esperando sua escolha. Ver a verdade ou permanecer em paz com as ilusões que nos cercam. Se você se identificou com essa história, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilhe com aqueles que também buscam verdades além das aparências. Nos vemos no próximo vídeo, onde mais mistérios nos aguardam. Boa noite e lembre-se, às vezes as maiores revelações vêm do silêncio entre as palavras. Você já teve um sonho que parecia não ser seu? Como se alguém mais antigo que o próprio tempo tivesse criado aquelas imagens em sua mente. Em algum lugar entre o despertar e o dormir existe um ser que poucos conhecem, o escriba dos sonhos. Ele nunca pisou em nosso mundo, nunca sentiu o calor do sol ou o frio da chuva. Seu reino é o mundo dos sonhos, onde ele caminha por corredores infinitos de histórias ainda não contadas. Com uma pena feita do mais puro silêncio e tinta extraída das memórias que tentamos esquecer, ele tece os sonhos de toda a humanidade. Não são apenas histórias que ele escreve, mas símbolos, sensações, lugares que parecem familiares mesmo que nunca tenhamos estado lá. Lembra daquela escada em espiral que não levava a lugar algum? Ou da cidade flutuante que você reconheceu, mesmo sem jamais tê-la visto? São obras dele. O escriba navega por um espaço onde todos os sonhos se encontram, como rios que desaguam no oceano do inconsciente coletivo. Ele conhece seus desejos mais profundos, seus medos mais antigos, as palavras que ficaram presas em sua garganta. Com essa sabedoria, ele cria os arquétipos que nos acompanham desde o início dos tempos. Os heróis que retornam com diferentes nomes, os desafios que nos fazem crescer, os mistérios que nos mantêm curiosos.
Alguns dizem que o escriba nasceu da nossa necessidade de compreender o inexplicável. Outros acreditam que ele existe desde antes da primeira palavra ser pronunciada, desde antes do primeiro sonho ser sonhado. Ele é o guardião do equilíbrio entre o consciente e o inconsciente, garantindo que nunca nos percamos completamente em nossos próprios pensamentos. Às vezes, ele nos envia avisos através de pesadelos necessários. Já acordou com o coração acelerado, sentindo que algo importante aconteceu, mas sem conseguir lembrar? Foi ele, deixando apenas a emoção como um lembrete silencioso. Raros são os que conseguem vê-lo em seus sonhos. Dizem que ele aparece como uma figura curvada sobre livros antigos, escrevendo histórias que ainda estão por vir. Ele não fala, mas seu olhar carrega todas as respostas que procuramos. Esta noite, quando você fechar os olhos, preste atenção. Se ouvir o suave arranhar de uma pena sobre papel, não resista. Deixe-se levar, pois o escriba não está apenas escrevendo seus sonhos. Ele está escrevendo você, palavra por palavra, até que sua história se torne parte de algo maior. Lembre-se, você nunca sonha sozinho. Em algum lugar, o escriba continua sua eterna tarefa, tecendo os fios dos nossos sonhos em uma tapeçaria infinita de possibilidades. Se você gostou desta história, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe com alguém que também aprecia mistérios e sonhos. Nos vemos no próximo vídeo, onde mais histórias extraordinárias nos aguardam. O tempo. Uma espada invisível que nos corta em silêncio. Deixe-me contar uma história. Uma história que atravessa séculos, mas que começa com uma simples escolha. Era um centurião romano, orgulhoso de sua armadura dourada e das batalhas vencidas. Marchava por terras distantes, conquistando em nome de um império que já não existe. Até que um dia, uma ordem mudou tudo. Uma pequena aldeia pacífica cruzou meu caminho. As ordens eram claras, mostrar força. E eu, cego pela obediência, não hesitei. Foi entre as casas daquela vila que encontrei ela, uma anciã de olhos profundos como o oceano. Não houve gritos, não houve súplicas. Apenas palavras antigas que ecoaram em minha alma. Aquele que semeia destruição, colherá lembrança eterna. E assim começou minha verdadeira jornada. Uma jornada sem fim. Cada noite, desde então, meus sonhos me levam de volta. Não apenas àquela vila, mas a cada batalha, cada decisão, cada vida que cruzou meu caminho. Vivo e revivo cada momento com uma clareza que o tempo não consegue apagar. Vi impérios nascerem e ruírem como castelos de areia. Testemunhei a humanidade repetir os mesmos erros com diferentes bandeiras. O tempo passou, mas eu permaneci. Hoje vagueio por lugares esquecidos, carregando o peso de memórias que ninguém mais possui. Cada sonho é uma nova batalha, cada despertar uma nova eternidade. Mas existe uma esperança. Dizem que um dia, quando o último conflito cessar, quando a última espada for guardada, talvez então encontrarei paz. Para você que me escuta agora, isso pode parecer apenas uma história. Mas esta noite, se em seus sonhos encontrar um guerreiro antigo, parado em meio ao tempo, saberá que não estou tão longe assim. Esta é minha história. Uma história de arrependimento, de tempo e de esperança. Uma lembrança de que nossas escolhas ecoam através dos séculos. Se você se identificou com esta narrativa, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe com aqueles que precisam ouvir que cada decisão importa, que cada momento conta. Nos vemos em seus sonhos, ou talvez em uma próxima história. No coração da Roma antiga, uma história extraordinária se desenrola. Um gladiador diferente de todos os outros, conhecido como Sonus, fascinava as multidões com uma característica única. Ele lutava completamente adormecido. Imagine só, seus olhos jamais se abriam, mas seu corpo movia-se com uma precisão impressionante. Era como se respondesse ao público por instinto, como uma dança misteriosa entre consciência e sonho. Mas há algo ainda mais intrigante nessa história. Durante a noite, enquanto seu corpo finalmente descansava, sua mente viajava por dimensões inexploradas. Em seus sonhos, ele descobria verdades profundas sobre nossa própria realidade. Em um diário secreto, ele registrava suas visões usando símbolos e metáforas, pois palavras comuns não conseguiam capturar a magnitude do que testemunhava. Nos seus sonhos, a arena transformava-se em algo mais sinistro, um palco onde todos, inclusive a plateia, eram apenas peças de um jogo maior. O mais fascinante é como essa história antiga ecoa em nossos dias. Quantas vezes não nos pegamos lutando dormindo, seguindo rotinas e padrões sem questionar? Será que estamos verdadeiramente despertos para as escolhas que fazemos? Sonus nos ensina uma lição valiosa.
Às vezes, precisamos parar e questionar se as batalhas que travamos são realmente nossas. Será que não estamos também nós sendo guiados por forças que nem percebemos? Esta reflexão nos convida a despertar para uma consciência maior. Não se trata de viver com medo ou paranoia, mas de desenvolver um olhar mais atento para nossas escolhas e o que verdadeiramente nos move. Que tal começarmos hoje mesmo esse despertar? Convido você a refletir sobre suas próprias batalhas e escolhas. E se este conteúdo ressoou com você, não deixe de se inscrever no canal e compartilhar com quem também precisa despertar para essa reflexão. Juntos podemos criar uma comunidade mais consciente e verdadeiramente desperta. Nos vemos no próximo vídeo. Idos de maro, frio, asicos do sinedo, amotido iento, ogo. Imagine o que passa pela mente nos seus momentos, daisam que o tempo desacelera que se expande que podemos ver do presente. No seu instante, não viu apenas as faces dos seus traders, seus ojos atravessaram do tempo, ele contemplou uma Roma diferente no cidade e que conhecia, mas uma Roma transformada pelo tempo, viu bibliotecas queimas, nascendo e morrendo, e algo ainda mais, viu nosso mundo, pessoas conectadas por telas brilhantes, querendo sem destino, vivendo sem realmente viver, o que ele pensou ao ver seu legado, seu nome sendo ensinado escola sua, sendo cantada e recantada, mas sempre diferente da verdade que ele conheceu, poder, control, seria messes os verdadeiros objetivos de havia algo mais profundo desejo de libertar Roma de suas correntes. Naquele momento final, entre a vida e a morte, ele compreendeu, não era o protagonista mas apenas dela não seria sober amaru democracia, mas sober e mitos, e ele se tornaria deles seus pensamentos não foram de vingana, como muitos acreditam foram de compreensão, o futuro não pertence a pertence ideas. E penso sobre qual legado que cantaram sobre suas escalras, quando fecara ojos esta noite reflita, governa sua vida, governado por ela, e de nos ensina que o poder sem, vazio que grandeza sem sabedoria, e que não se seja com muito do nosso tempo, se identifico com esse reflexo, no dix de se inscrever no canal e advero sininho, comparto hi com quem aprecia, que nos fez pensar, nos vimos no, continuaremos desvendando as do passado que ainda e comem nosso presente. Boa noite e lembre-se, o tempo, o melhor professor, mas infelizmente mata todos seus alunos. Alguns dizem que os sonhos são apenas ecos do dia. Outros acreditam que são janelas para outro mundo. Mas e se, em vez de janelas, fossem portas? Portas pelas quais algo, ou alguém, caminha todas as noites. Ninguém sabe seu nome. Nenhum idioma consegue pronunciá-lo. Mas todos nós já ouvimos. Na infância, nos sonhos mais profundos, ou naquela sensação familiar de um lugar que nunca visitamos, mas que de alguma forma reconhecemos. Ele é o escriba, um ser que não pertence a este mundo nem ao próximo. Dizem que ele nunca nasceu. Foi sonhado. Sonhado por tantas mentes, por tantas gerações, que um dia simplesmente passou a existir. Sua casa é o inconsciente coletivo. Sua mesa de trabalho são as memórias adormecidas da humanidade. Enquanto você dorme, ele passeia pelos corredores do seu pensamento. Coleta fragmentos. Risos da infância, palavras não ditas, memórias antigas. Com uma pena feita de sonhos esquecidos, ele escreve. Não palavras comuns, mas símbolos e códigos que moldam nossos sonhos como um artista molda sua obra. E então os devolve, fazendo-nos acreditar que criamos tudo sozinhos. O escriba já escreveu para todos, reis e camponeses, sábios e crianças. Ele é o arquiteto dos grandes mitos, dos símbolos universais que atravessam culturas. A escada infinita, o labirinto misterioso, a porta entreaberta. Todas são suas criações. Às vezes, ele permite que o vejamos. Num sonho peculiar, numa sombra fugaz. Num rosto que aparece repetidamente em nossos sonhos, mas nunca conseguimos lembrar ao despertar. Por que ele faz isso? Porque os sonhos moldam nossa realidade.
Uma inspiração onírica pode criar uma obra-prima. Um símbolo pode unir pessoas. Um sonho compartilhado pode mudar o curso da história. Se você chegou até aqui, talvez seus sonhos já estejam diferentes. Talvez tenha notado padrões estranhos ou acordado com ideias que parecem não ser suas. Talvez ele já esteja escrevendo através de você. Esta noite, quando o sono chegar e o mundo começar a desvanecer, observe com atenção. Se avistar uma figura silenciosa escrevendo numa mesa flutuante, permaneça em silêncio. Apenas sonhe. Lembre-se, você nunca está sozinho em suas criações oníricas. O escriba está sempre lá, tecendo os fios dos nossos sonhos coletivos. Obrigado por embarcar nessa jornada conosco. Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe com aqueles que também apreciam mistérios e sonhos. Até o próximo encontro, e que o escriba seja gentil com seus sonhos esta noite. Roma não foi construída com mármore, mas com palavras. Com discursos sussurrados nos corredores do poder, com juramentos feitos aos deuses, ou àqueles que se faziam passar por eles. Me chamo Lúcius. Fui escriba, sombra silenciosa de senadores, intérprete das leis antigas. Mas o que descobri não está registrado em nenhum pergaminho oficial. Está enterrado nas profundezas do Capitólio, onde os ecos do passado ainda ressoam. Era um objeto aparentemente simples, uma máscara de bronze escurecido pelo tempo. Sem adornos, sem expressão definida. Guardada com zelo atrás de 3 portas trancadas, protegida pelos mais antigos membros do Senado. Numa noite de tempestade, quando as chamas consumiam os arquivos, fui o primeiro a entrar e o último a sair. E lá estava ela, intacta, me fitando mesmo sem olhos. Não sei explicar o impulso que me levou a colocá-la no rosto, mas naquele momento, minha percepção da realidade mudou para sempre. O Senado que vi através dela não era feito de mármore e colunas, mas de ambições e segredos. Cada gesto ensaiado, cada palavra calculada se revelava em sua verdadeira essência. Paz significava controle. Liberdade era apenas para os privilegiados. Glória escondia a decadência. A máscara não mostra visões, ela remove véus. E o mais perturbador foi quando, usando-a, me vi no espelho. Percebi minhas próprias máscaras, as mentiras que contava a mim mesmo sem perceber. Tentei me livrar dela de todas as formas. Mas ela sempre retorna, como se tivesse escolhido a mim como guardião. Agora ela aparece em meus sonhos, fazendo perguntas que ecoam na consciência. Por que você acredita no que acredita? Quem realmente fala através de suas palavras? A verdade, meus amigos, não é uma luz que ilumina. É um espelho quebrado onde cada fragmento mostra apenas parte da realidade. E talvez, se você chegou até aqui, a máscara também esteja chamando por você. Se este relato tocou algo em você, não deixe de compartilhar suas reflexões nos comentários. Ative o sino para mais histórias dos segredos de Roma e lembre-se, nem tudo que é dito foi feito para ser compreendido. Gratidão pela sua presença. Nos vemos no próximo vídeo. Todos conhecem a história de Pompeia, aquela cidade congelada no tempo. Como se os próprios deuses tivessem pressionado pause em um momento da história. Mas existe algo que os arqueólogos nunca revelaram. Algo que jamais foi documentado ou exibido em museu algum. Sob as ruínas, escondida nas profundezas, repousa uma biblioteca misteriosa. Uma biblioteca que não foi feita para ser lida com os olhos. Sua descoberta? Um acidente. Um simples desvio em um túnel mal mapeado levou a um salão circular, onde estantes calcificadas guardavam livros perfeitamente preservados. Mas aqui começa o verdadeiro mistério. Esses livros se recusam a abrir, pelo menos não quando estamos acordados. Os pesquisadores que passaram tempo naquele lugar começaram a notar algo peculiar. Noites sem dormir, sonhos intensos, pesadelos que pareciam mais reais que a própria realidade. Mauro, um linguista dedicado, tomou uma decisão ousada: dormir uma noite na biblioteca. O que aconteceu depois mudou sua vida para sempre. Em seu sonho, o salão ganhou vida. As paredes pulsavam com energia antiga, as estantes pareciam respirar memórias do passado. E os livros? Eles se abriram por conta própria. Não havia palavras convencionais. Em vez disso, imagens vivas, aromas intensos, sensações profundas. Ele testemunhou o despertar do Vesúvio, sentiu o desespero das pessoas, compartilhou o último suspiro de um poeta. Mas o mais impressionante, viu reflexos do futuro em cada página. Cidades modernas carregando os mesmos vazios de antigamente. Arranha-céus espelhando a mesma vaidade dos templos antigos. O tempo,
como um escritor obstinado, reescrevendo as mesmas histórias com personagens diferentes. Cada volume guardava um fragmento temporal único. Alguns revelavam o passado, outros mostravam possibilidades não realizadas, e os mais intrigantes sussurravam sobre o que ainda está por vir. Mas havia uma regra crucial: apenas um livro por noite. Ultrapassar esse limite significava arriscar algo precioso dentro de si. Mauro, em sua sede por conhecimento, ignorou o aviso. Seu corpo retornou, mas sua mente permaneceu entre as páginas eternas. Dizem que nas noites de lua nova, próximo às ruínas, é possível ouvir sussurros de histórias ainda não escritas. E talvez, neste exato momento, você sinta um chamado distante, um convite silencioso. Mas lembre-se, a biblioteca submersa não é apenas um lugar físico, é uma passagem entre consciência e verdade. Se você está ouvindo isso agora, com os olhos pesados e a respiração calma, talvez esteja mais perto do que imagina. Quem sabe, esta noite, um livro escolha você para compartilhar seus segredos. O que ele revelará? Isso depende do que seu coração procura. Mas tenha em mente, conhecimento tem seu preço, e certas verdades, uma vez descobertas, jamais poderão ser esquecidas. Se esta história tocou você, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe com aqueles que apreciam mistérios e histórias que fazem pensar. Nos vemos no próximo vídeo, onde mais segredos aguardam para serem revelados. Ei pessoal, tudo bem? Hoje vou contar uma história que tem intrigado caminhoneiros por anos nas estradas brasileiras. Vocês já ouviram falar do misterioso Canal 13? É aquele que não aparece em nenhum manual, nem nas listas oficiais de frequência. Mas os caminhoneiros mais experientes conhecem bem essa história. Tudo começou em 2004 com o Mário. Ele estava dirigindo numa noite tranquila quando seu rádio começou a mudar de canal sozinho. Parou no 13. Uma mensagem estranha ecoou. Você está vendo agora. Mas eles já viram você. E não foi só isso. Outros motoristas relataram experiências inexplicáveis. Sons misteriosos no rádio, luzes estranhas na estrada, aparições curiosas. Todos conectados ao canal 13. Hoje em dia, muitos caminhoneiros evitam passar do canal 12. Dizem que à meia-noite, às vezes, o rádio liga sozinho naquela frequência. E uma voz suave sussurra: agora é sua vez. É uma história fascinante que faz parte do folclore das nossas estradas. O que vocês acham? Já ouviram algo parecido? Se gostaram dessa história, não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhem suas próprias experiências nos comentários. Até o próximo vídeo. Você já parou para pensar sobre o tempo? Não esse tempo que corre sem parar nos nossos relógios digitais, mas um tempo mais profundo, mais misterioso. Existe uma antiga lenda sobre um relógio muito especial. Ninguém sabe exatamente de onde ele veio. Era um objeto simples, feito de madeira escura e ponteiros envelhecidos. Mas havia algo diferente nele. Não fazia tic-tac comum. O som que emanava dele era como a própria respiração do universo. Dizem que estava escondido em um mosteiro antigo entre o deserto e o mar. Mas sua localização exata? Um mistério. Talvez ele só aparecesse para quem realmente precisasse encontrá-lo. O primeiro registro sobre ele veio de um monge lá no ano 843. Ele escreveu algo fascinante. Ao entrar na sala onde estava o relógio, até seus pensamentos ficavam mais calmos. Era como se o tempo parasse de correr. Ao longo dos séculos, outras pessoas o encontraram. Um astrônomo em Bagdá, um cartógrafo em Veneza, até mesmo um prisioneiro em Paris. E todos diziam a mesma coisa. Aquele relógio não media as horas do mundo. Media o tempo interior de cada um. Imagine só. Cada movimento dos ponteiros fazia o mundo exterior desaparecer um pouco, até que só restava você e a eternidade. Tem uma teoria interessante que diz que o tempo não é uma linha reta. Ele move-se para dentro, como se cada segundo fosse uma porta para dentro de nós mesmos. E esse relógio? Seria a chave. Uma senhora cega que teve a chance de tocá-lo disse algo profundo. Ele não mostra o tempo, ele mostra a alma. Mas cuidado, a história sobre quem ficou tempo demais diante dele. Como aquele jovem alquimista tão cheio de ambição. Ele encontrou o relógio e não conseguiu mais se afastar. Viu o mundo desacelerar até parar completamente. Ficou ali não por horas ou dias, mas por séculos. Até esquecer quem era. Porque diante da eternidade, quem somos nós realmente? Um sábio deixou escrito: o tempo não passa, ele permanece. Somos nós que escorregamos por ele sem perceber. Esse relógio não é bom nem mau. Ele simplesmente revela.
Mostra nossa pressa constante, nossa ansiedade de chegar a algum lugar, quando talvez nunca tenhamos realmente saído do lugar. Pense nisso agora, enquanto você respira. Será que estamos presos ao tempo? Ou é ele que está preso a nós? E se o tempo fosse apenas um espelho, mostrando o quanto corremos para fugir de nós mesmos? Em algum lugar dizem que esse relógio ainda marca seu ritmo. Devagar, silencioso, profundo. E quem o escuta começa a se lembrar de quem era antes da pressa, antes do ruído, antes de toda essa correria. Se um dia, em algum lugar esquecido, você ouvir um som diferente de qualquer outro relógio, pare, respire, escute. Talvez seja ele, o relógio que mede a eternidade. E talvez seja a hora de você voltar para dentro de si mesmo. Se essa história tocou você, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilhe com alguém que precisa desacelerar um pouco. Nos vemos no próximo vídeo. Já se perguntou o que acontece quando fechamos os olhos para dormir? Para onde vai nossa consciência durante aquelas horas de escuridão? Deixe-me contar uma história fascinante que poucos conhecem. No século XIII, existiu um homem chamado Heron, uma figura misteriosa que dedicou sua vida a descobrir os segredos mais profundos do sono. Nascido sem chorar e incapaz de sonhar, Heron desenvolveu uma obsessão única. Ele acreditava que o sono não era apenas um momento de descanso, mas uma ponte para verdades ocultas do universo. Imagine só, um homem que passou 23 anos de sua vida em busca da fórmula perfeita do sono, não para descansar, mas para despertar algo muito mais profundo dentro de si mesmo. O sono não é ausência, é travessia. Estas palavras, escritas por ele mesmo em seus cadernos, nos fazem questionar. Será que estamos apenas descansando quando dormimos ou existe algo mais? Em uma noite sem lua, Heron finalmente conseguiu. Criou uma fórmula que o levou além do sono comum, para uma dimensão onde as regras da realidade se dobravam como papel. Ele viu o nascimento do tempo, compreendeu que o espaço era apenas uma ideia e descobriu que já havia vivido aquele momento milhares de vezes antes. Mas aqui vem o fascinante. Cada vez que mergulhava nesse sono profundo, algo dele se perdia, como se a verdade cobrasse um preço em forma de memórias, de identidade. Hoje, alguns estudiosos debatem se Heron realmente existiu ou se é apenas uma lenda. Mas sua história nos faz refletir. Quando fechamos os olhos à noite, será que estamos apenas descansando? Ou existe uma parte de nós que busca algo mais profundo? Talvez a verdadeira fórmula de Heron não esteja em ingredientes místicos, mas dentro de cada um de nós. Em nossa capacidade de questionar, de buscar, de sonhar. Se você se identificou com essa história, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilhe nos comentários. Você já teve algum sonho que parecia mais real que a própria realidade? Vamos juntos desvendar os mistérios do sono. Até o próximo vídeo e lembre-se, às vezes os maiores segredos se revelam quando fechamos os olhos. Você já se perguntou se as estrelas guardam segredos além de nossa compreensão? Dizem que há muito tempo, antes mesmo dos telescópios existirem, existia um manuscrito misterioso. O Manuscrito das Estrelas. Um pergaminho antigo, feito de uma pele desconhecida, coberto por traços dourados que pareciam ter vida própria. Não havia palavras nele. Apenas linhas curvas, círculos e pontos luminosos que lembravam constelações, mas não as que conhecemos. Era como se alguém tivesse mapeado rotas secretas no céu, caminhos que nenhum navegador ousou seguir. O mais intrigante, quem lia o manuscrito mudava para sempre. Um monge astrônomo foi o primeiro a tentar decifrá-lo. Depois de 7 anos estudando aqueles padrões misteriosos, simplesmente desapareceu no deserto numa noite, como se as estrelas o tivessem chamado. Uma jovem cartógrafa foi a segunda. Ela dizia ver o céu se movendo em seus sonhos. Após ler o manuscrito, criou um mapa do universo usando seu próprio sangue. Suas últimas palavras? Agora eu entendo. Por que o tempo gira? Alguns o chamavam de o reflexo de Deus, outros o delírio do infinito. Mas sua origem? Um mistério completo. O manuscrito não era um livro de astronomia comum. Era um código, um segredo tão profundo que nenhuma mente adulta conseguia suportar por muito tempo. Para cada estrela compreendida, uma parte da consciência se expandia até se perder. Mas houve uma exceção fascinante. Uma criança órfã e muda. Ela lia o manuscrito naturalmente, como se conversasse com as estrelas. Em seus sonhos dizia criar portas entre mundos, entre realidades.
antes de desaparecer misteriosamente, deixou uma mensagem na parede. O universo não está lá fora. Ele começa quando você fecha os olhos. Hoje ninguém sabe onde está o manuscrito. Talvez esteja esperando pelo leitor certo. Talvez, enquanto você ouve esta história, ele já esteja se revelando em sua mente. Então, esta noite, antes de dormir, olhe para o céu. Não com seus olhos, mas com sua alma. Pois em algum lugar o manuscrito continua traçando seu mapa misterioso, levando a 2 destinos, a insanidade ou a iluminação. E você? Para qual caminho suas estrelas estão apontando? Se essa história despertou sua curiosidade sobre os mistérios do universo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe com aqueles que também sonham com as estrelas. Nos vemos no próximo mistério. Em algum lugar do tempo, na dobra esquecida da história, erguia-se um farol de conhecimento. Era noite em Alexandria, a última noite. Sob a luz trêmula das estrelas, a maior biblioteca já construída pela humanidade aguardava seu destino. Imagine só, não era apenas um edifício, era o coração pulsante do mundo antigo, guardião de 1000 civilizações. Ali, pergaminhos conversavam com as estrelas e manuscritos revelavam os segredos dos átomos. Naquela noite decisiva, um velho bibliotecário caminhava entre as estantes infinitas. Seus olhos, embora cansados, brilhavam com uma sabedoria antiga, como se seu coração já soubesse que os livros estavam prestes a adormecer em um sono eterno. Ele parou contemplativo, diante das palavras de Heráclito. Tudo flui, nada permanece o mesmo. E uma pergunta ecoou em sua mente. Se todo o nosso conhecimento se apagar, o que resta da humanidade? Somos feitos de carne e osso, é verdade. Mas também somos tecidos com os fios invisíveis das ideias, das histórias e principalmente das lembranças. Porque quando o conhecimento se perde, não é o silêncio que fica, é o vazio do esquecimento. O céu lá fora tinha se tingido de vermelho. A fumaça dançava no horizonte enquanto a cidade sucumbia às chamas. O velho bibliotecário sabia, em questão de momentos, o fogo alcançaria aquele santuário de sabedoria. Mas ele não fugiu. Não tentou salvar os preciosos volumes. Simplesmente sentou-se e, pela primeira vez em anos, permitiu-se fechar os olhos. Em sua mente, uma certeza se cristalizou. Aquilo que não pode ser destruído se torna parte do sonho das gerações. As ideias não morrem, elas hibernam. Nos sussurros do vento, nos sonhos mais profundos e em pessoas como você, que param para ouvir uma história antiga sob o manto da noite. E assim, na última noite da biblioteca de Alexandria, um homem adormeceu, e com ele, todo um mundo de conhecimento. Mas não seria para sempre, porque sempre existirá alguém disposto a ouvir, a aprender, a manter viva a chama da sabedoria. Se você se emocionou com essa história, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilhe com quem também aprecia uma boa história e nos encontramos no próximo vídeo. Boa noite. Já pararam para pensar sobre o verdadeiro significado do sono? Alguns dizem que é apenas um descanso necessário. Outros acreditam que é quando nossa alma finalmente se liberta. Na Idade Média vivia um homem fascinante, um alquimista conhecido como Heron, o Insone. Por mais de 2 décadas, ele permaneceu acordado, dedicando suas noites intermináveis à busca de algo extraordinário. Em seu laboratório iluminado por velas, Heron misturava ingredientes misteriosos, ervas raras, metais preciosos e as cinzas de antigos pergaminhos. Sua obsessão? Criar a poção do sono perfeito. Não para descansar, mas para descobrir a verdade absoluta que se esconde nas profundezas da consciência. E então aconteceu. Após anos de tentativas, ele criou uma única gota azul, densa como o oceano e silenciosa como a noite. Olhar para ela era como contemplar um poço sem fundo, um portal para o desconhecido. Naquela noite fatídica, Heron bebeu a poção. Pela primeira vez em 20 anos, seus olhos se fecharam. Mas o que ele testemunhou não foi um simples sonho. Foi uma revelação. Ele viu o tempo como um círculo infinito. Contemplou o rosto de todas as divindades e percebeu que eram uma só. Descobriu que suas maiores certezas não passavam de ilusões. E mais importante, viu a si mesmo não como um ser humano, mas como uma consciência pura, conectada e ao mesmo tempo separada de tudo. Quando o sol nasceu, Heron estava diferente. Seus olhos, antes curiosos, agora refletiam um vazio peculiar. Não era tristeza, era compreensão. Ele nunca mais pronunciou uma palavra, nunca mais escreveu uma linha, nunca mais procurou o sono. Dizem que sua fórmula ainda existe, escondida em algum manuscrito empoeirado. Mas existe um aviso.
Nem todos estão preparados para a verdade que ela revela. Então, hoje, quando você se preparar para dormir, faça a si mesmo uma pergunta. Você busca apenas o descanso do corpo ou está pronto para descobrir os segredos mais profundos da existência? Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe com aqueles que também se interessam pelos mistérios do sono e da consciência. Nos vemos no próximo vídeo. Existe um lugar. Um lugar que desafia nossa compreensão comum do tempo e do espaço. Um lugar que não pode ser encontrado em mapas ou alcançado por meios convencionais. Este é o Jardim das Horas Revertidas. Imagine um jardim onde as flores não nascem de sementes comuns, mas de momentos que ainda não vivemos. Um local onde o tempo não é uma linha reta, mas uma dança circular. Um origami cósmico que se dobra sobre si mesmo. Neste jardim misterioso, cada flor conta uma história ainda não vivida. A flor azul, por exemplo, guarda uma conversa transformadora que está por vir. A flor escura, quase imperceptível, carrega um luto futuro que revelará sua verdadeira essência. E a mais intrigante de todas, a flor dourada, que poucos ousam tocar, pois nela está gravado o momento exato em que você compreenderá o sentido da sua existência. Mas cuidado, há uma história sobre uma mulher de branco, a única moradora permanente do jardim. Dizem que ela tocou a flor errada antes do tempo devido. Agora, ela vaga eternamente, sussurrando aos visitantes: não toque, sinta, não deseje, receba. Talvez agora mesmo, enquanto você me ouve, esteja caminhando inconscientemente por essas trilhas místicas. Talvez já tenha passado pela flor branca com veios prateados, que guarda o abraço mais importante que você receberá, ou pela flor vermelha pulsante, que carrega uma decisão crucial ainda não tomada. No coração do jardim existe um lago singular. Suas águas não mostram seu reflexo atual, mas revelam quem você se tornará, se tiver a coragem necessária para seguir seu caminho. Ao despertar, é possível que muito se perca na memória, mas algo permanecerá, uma sensação inexplicável, um aroma desconhecido, uma serenidade vinda do futuro. Porque cada sonho é uma semente e cada escolha uma flor que desabrocha no seu próprio tempo. Se você se identificou com esta jornada pelo Jardim das Horas Revertidas, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe nos comentários. Qual flor você gostaria de encontrar no seu caminho? Até o próximo vídeo e lembre-se, o jardim está sempre dentro de você, esperando para ser descoberto.